É a situação dos brasileiros que ainda estão no território da faixa de Gaza. O presidente Lula deve pedir mais uma vez ao Catar ajuda para repatriar esses brasileiros, não só brasileiros, mas também os parentes deles que ainda estão no território. Pedro, o que a gente tem então de movimentação por parte da diplomacia brasileira? Atualiza as informações para a gente. Muito bom dia. Bom dia, Carol. Bom dia a todos que nos acompanham nesse novo dia aqui na CNN Brasil. Carol, tem uma visita presidencial que pode fazer a diferença nessa negociação. O presidente Lula está indo para o Oriente Médio no próximo dia 27. O primeiro compromisso dele é a COP28, que vai ser nos Emirados Árabes Unidos. E depois ele segue para Doha, onde vai ter encontro bilateral com o emir do Catar, é o monarca, o chefe de Estado do país. E o que é importante dizer sobre isso, Carol? O Catar é um dos negociadores estratégicos nesse conflito no Oriente Médio, nesse conflito entre Israel e a Palestina. O emir do Catar tem sido um dos negociadores, inclusive, que possibilitou essa trégua que a gente está acompanhando hoje com a liberação de alguns dos reféns. Aqui no Itamaraty, o secretário de África e Oriente Médio do Ministério, que é o embaixador Carlos Duarte, confirmou que a repatriação de brasileiros vai estar na pauta dessa conversa bilateral entre o presidente do Brasil e o emir do Catar. O embaixador reforçou, inclusive, que, novamente, que é uma frase que o Brasil tem usado muito nesse discurso dessa atividade, é que o Brasil não vai poupar esforços para trazer os brasileiros de volta para casa. Lembrando que a lista atual tem 86 pessoas, entre brasileiros, pessoas com dupla nacionalidade e também palestinos, porque essa é uma lista que inclui muitos parentes desses brasileiros, seguindo a um critério um pouco mais amplo do que o critério da primeira lista. Aqui a gente tem pais, irmãos, avós e filhos, entre outros alguns parentes próximos. Esse critério que foi discutido diretamente entre o presidente Lula e o ministro das Relações Exteriores, que é o embaixador Mauro Vieira. Segundo a CNN apurou, um dos desafios agora, Carol, é que muitas das pessoas que tinham expressado essa vontade de vir para o Brasil, de serem repatriadas, já não conseguem mais contato com a embaixada do Brasil na Palestina, com a representação do Brasil em Ramallah. Esses telefones e outros contatos disponíveis já não dão mais retorno aos diplomatas. Esse é um dos desafios logísticos para mobilizar essa repatriação. Próximo passo, então, essa lista com 86 nomes já foi encaminhada tanto ao governo de Israel quanto ao governo do Egito, que são ali algumas das autoridades importantes e que vão autorizar ou não a passagem dessas pessoas pelo posto de controle de Rafah em direção ao Egito. Carol.